Qual tem sido, gente, a principal dúvida de vocês em relação a todo o conteúdo? Porque vai cair os 4 tecidos fundamentais, os 4 conjuntivos especializados e também sistema cardiovascular. É de tudo que vocês viram, estudaram, o que que vocês mais estão tendo dúvida? E também, é, o que talvez vocês tiveram menos tempo para ver. Eu acho que seria importante o geralzão mesmo ali para ajudar. Uhum. Mas tem, assim, Então, sabe, uma relembrada naquela parte do começo, tipo, a tingição com hematoxilina, com eosina, aquela parte bem do comecinho, assim, que já dá pra dar uma esquecida, qual que é acidófilo, qual que é basófilo. isso aí não vai cair muito, não. Assim, eu vou comentar com vocês, mas isso aí de antemão eu posso falar para vocês que se sair vai ser uma questão. Que vai perguntar em relação principalmente à tinção, justamente. O que que tinge de hematoxilina, o que que tinge de eosina, qual que é a cor, né, de cada corante, e só, é o máximo. Agora, partes do microscópio, nossa, muito talvez, mas é importante que vocês saibam também. Mas acho que não. Eu Porque. acho que um geralzão e um pouco uma frisa a mais é sanguíneo. Tá caindo muito. E Uhum, cardiovascular. Mas cardiovascular. frisar bastante sanguíneo. Ó, assim, de experiência, o que eu sei que a doutora gosta muito de cobrar é sempre a osteona, sempre. Ela gosta, ou, né, sistema de Harvey, mesma coisa. Ela também gosta bastante de uma tábua comparativa de tecido conjuntivo adulto, e aí entre o laxo e o denso. E aí, de novo, subclassificar o denso, em denso irregular e denso regular. Isso aí também ela gosta muito. E ela também gosta bastante de barreira hematoencefálica e tipos de neurona lá em tecido nervoso. Sanguíneo também sempre sai uma questão ou outra, ela gosta bastante, porque sanguíneo é muito importante, porque quando você chegar em bioquímica, vai estudar hemograma. Aí é muito importante saber. E cardiovascular também é importante. Coração agora, o resto da vida a gente vê. Uhum. Cardiovascular, vamos. Eu tô querendo saber como que vão ser abordadas as questões discursivas nessa modalidade de prova na plataforma. Não sei se a doutora vai colocar. É porque, tipo assim, né? Obviamente ela não falou nada da prova, nem sequer sei como que vai ser. Mas só que eu não sei se ela vai colocar uma imagem, vai pedir vocês para assinalar, ou se ela vai fazer, tipo, uma tabela para vocês correlacionarem, tipo, correlacionar colunas. Talvez possa ser assim. Imagem, acho que ela disse que não vai colocar, não. Hum, tá muito diferente.
Quantos somos? Somos 30. Eu acho que a gente já pode começar. Agora que já deu 5 horas. Porque é bem grande. E aí. Ô, Jonatas, as pessoas que aparecem, você que tá aceitando? Sim, todo mundo que tá aparecendo aqui eu já tô aceitando. Ah, então beleza. Então eu vou começar. Ô, gente, a gente vai fazer esse arquivo aqui. É até de uma estrutura que era do ano passado e segue esse ano. E é um arquivo bem largo, né? Mas achei ele bem completinho. E dentro das opções, né, para a gente tentar estudar um pouquinho de histologia teórica, é um pouco mais complicado. É um pouco mais complicado estudar histologia teórica do que prática, porque não é tão visual, né? E aí a gente vai ter que embasar muito naquilo que a gente já estudou, daquilo que a gente já revisou. E hoje a gente vai tentar focar mais nos pontos mais gerais, mas também alguns mais importantes, alguns que eu vou tentar recordar sobre aqueles que a doutora gosta mais de cobrar, para a gente tentar fazer uma boa prova, tá? Caso vocês tenham dúvidas, vocês me sinalizam. Caso eu me equivoque em alguma coisa, né, vocês me sinalizam também. Mas vamos tentar indo, tá? E aí eu queria que eu vou tentar fazer de uma forma um pouco mais participativa e eu vou tentar direcionar mais perguntas para vocês, para não ficar uma coisa muito maçante, não fica só eu falando, porque é bem grande. E assim, e como é muito grande, eu vou ver se a gente faz pelo menos uma pausa de uns 15 minutinhos, quando for mais ou menos umas 6h30, porque eu não acho que 1h30 a gente consegue terminar isso daqui, não. Tá bom? Mas aí a gente vai fazendo, tá? Vamos fazendo e qualquer coisa a gente já direciona para que vocês, para as quais vocês têm mais dúvidas, para aquilo que eu acho que seja mais importante de saber, para não ficar tão extenso assim, tá bom? Então vamos começar. A primeira questão, assim, a que tipo de epitélio corresponde à seguinte afirmação? Então, tem um texto aqui falando sobre epitélio. Quando a gente fala de epitélio, a gente está falando já de cara de um dos 4. A minha caneta tá meio ruimzinha também. Fundamentais. Junto com, né, epitélio ou tecido epitelial, junto com tecido conjuntivo ou conectivo, que é o mesmo nome, junto com tecido nervoso e tecido muscular. E isso já pode ser uma das 4 questões, uma da questão de prova já, né? Quais são os 4 tipos de tecidos fundamentais? Então, já vou até escrever aqui. Epitélio, né, ou tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido nervioso e também o tecido muscular. Tá. Tá falando aqui então do epitélio. Aparece com aspecto estratificado, ao que no todas as células alcançam a superfície livre. Todas se apoiam sobre a membrana basal. Ok. Então, aqui está falando da característica desse tipo de epitélio. A gente sabe que, né, epitélio é dividido em epitélio de revestimento e epitélio glandular. O epitélio de revestimento, a gente vai classificar ele segundo 2 formas. A gente vai classificar segundo a forma das células e também segundo a quantidade de capas. Beleza? Então, se a gente tem, falando das formas, se a gente tem células que prevalecem o ancho, largura, em relação à altura, seria mais ou menos um epitélio assim, a gente fala que esse epitélio tem um formato plano. Tudo bem? E se a gente fala que tem células que não têm prevalência nem do ancho, nem da altura, que são formatos, né, cúbicos, a gente vai falar com epitélio cúbico. E se a gente falar de um epitélio que tem prevalência da altura em relação ao ancho, a gente tá abaixo. Hum, deixa eu ver se eu consigo. Só um minutinho.
Troquei pelo do celular. Melhorou agora? Eu troquei pelo do celular agora. Beleza. Então a gente estava falando, né, que se a gente tem células que prevalece a altura em relação ao ancho, a gente fala que esse aqui é um epitélio cilíndrico. Ok. Agora, isso em relação à forma. Agora, em relação à quantidade de capas, a gente vai ter se é simples. Acho que estava até melhor antes. Vou trocar de novo, então, um minuto. Beleza. Espera aí só um minutinho. Voltamos. Deixa eu aumentar o volume. Ah, caramba! Fui aumentar o volume e saiu. Tá, vamos lá de novo. Então, continuando. Já falamos então em relação à forma, né? Que é classificado entre simples, em cúbico e cilíndrico. E agora a gente vai falar em relação à quantidade de células. Quer dizer, desculpa, gente, simples não. Plano, cúbico e cilíndrico. Agora em relação à quantidade de células, né? Se a gente tem células, independente se seja plano, cúbico ou cilíndrico, que seja somente uma capa, a gente vai falar que é um epitélio simples. Nesse caso aqui, eu estou desenhando um epitélio simples plano, ou plano simples, tá? Se a gente tem um epitélio que é assim, com formato, né, de células cúbica e é uma só camada, é simples cúbico. Agora, se a gente tem, por exemplo, um epitélio que é mais de uma camada, por exemplo, nesse caso aqui, de células plana, a gente vai falar que é um plano estratificado. Da mesma forma como pode ser um cúbico estratificado. Da mesma forma como pode ser um cilíndrico estratificado também. É super possível, tá bom? E também a gente vai ter dois epitélios que são de revestimento que são especiais, que é o caso do epitélio, que a gente vai chamar de urotélio, onde as células da região apical desse epitélio vai ter um formato de cúpula ou arredondado e ele vai se apresentar em um formato estratificado também. Vão ser várias camadas de célula, as células da região apical vão ter um formato de cúpula, de guarda-chuva. Tudo bem? E a gente vai ter um outro epitélio, que é justamente o epitélio que vai falar nessa questão aqui, que é um epitélio que ele vai, aparentemente, ele parece ser estratificado. Porém, nem todas as células chegam na região apical, que seria o caso dessas duas aqui. E esse epitélio a gente vai chamar de pseudo-estratificado. É um falso estratificado. Tudo bem? Então, aqui é justamente essa pergunta. O epitélio com aspecto estratificado, mas, né, ainda não todas as células alcançam a superfície livre, mas todas se apoiam em uma membrana basal. É o epitélio pseudo-estratificado cilíndrico nesse caso. Por quê? O epitélio estratificado plano sem queratina, todas as células alcançam a superfície apical, a luz, a superfície livre. O epitélio estratificado plano com queratina, mesmo caso. E o epitélio simples plano também, tá bom? E aí a gente tem que lembrar algumas regras também do epitélio. É super importante. O epitélio, então, é um dos 4 tecidos fundamentais. É um tecido avascular. A nutrição dele é feita pelo tecido conjuntivo que logo está abarro, que a gente vai ver lá na frente, que é um tecido conjuntivo laxo. O epitélio, as células são justapostas, né? Elas têm um estreitamento, elas são bem unidas, né? Tem uniões comunicantes bem estreitas e descansa sobre uma membrana basal. Essas são as características do epitélio, tá bom? Vamos para 2.
Em relação ao osteoclasto, podemos afirmar, o osteoclasto, a gente está falando de um outro tipo de tecido agora. A gente está falando de um também dos 4 tecidos conjuntivos ou conectivos, mesma coisa. Especializados. E aí, quando a gente fala dos 4 tecidos conjuntivos especializados, quais são eles? Vocês que vão me responder agora. Aqui tem um, tecido ósseo. Quais são os outros 3? Enquanto eu bebo água. Uhum. Tecido cartilaginoso. Responderam nas mensagens. Cartilaginoso. O tecido sanguíneo, né? Ou sangue. E o tecido adiposo. Na verdade, existem até mais tipos de tecido conjuntivo, mas só que para a prova não vai ser cobrado, vai ser esses 4 aqui, tá? Então a gente vai falar agora desse aqui, tecido ósseo. O tecido ósseo, ele vai ter, como todo tecido conjuntivo especializado, ele vai ter, né, células e matriz extracelular. Qual que é a principal célula do tecido conjuntivo especializado ósseo? Pergunta para vocês. Osteocito? Osteocito. Qual que é a função do osteocito? Produção de matriz celular? Manter a matriz extracelular, que vai produzir uma outra célula que a gente vai conhecer que chama osteoblasto, tá bom? Sim. E a matriz extracelular do osso, né, do tecido conjuntivo especializado ósseo. Qual que são as características dessa matriz extracelular? Ela é mineralizada. Mineralizada. Sim. E essa matriz extracelular, ela é constituída de quê? Quais são os componentes dela? Cristais de hidroxiapatita. Sim. Nossa, isso foi muito bom. Sim. Não lembro o resto. Só completando. Vamos lá, então. Você falou. Cristais de... Vamos colocar aqui, MEC. Cristais de hidroxiapatita. Depois a gente vai ter fosfato de cálcio. A gente vai ter também colágeno tipo 1, né? Que vai ser a principal fibra, tá bom? E a gente vai ter as substâncias fundamentais da vida, tudo bem? Ó, perguntinha de prova, tá? Essa daqui, ó. Isso aqui pode sair. Cristais de hidroxiapatita. E também o principal tipo de colágeno, que é o tipo 1. Beleza? E aí a gente falou que, né, o osteocito é a principal célula do tecido conjuntivo ósseo, né, que ele vai manter essa matriz, essa celular, e também tem o osteoblasto que forma esta matriz, essa celular, ela que secreta essa matriz, essa celular. E aí aquela história, né, o osteoblasto são células cúbicas, né, que produzem a MEC. Mas aí chega uma hora, coitado, o que ele faz? Ele vai lá, ele produz a MEC. E aí ele vai secretando MEC. No final ele fica preso na sua laguna. E aí, quando ele fica preso na sua laguna, a gente fala que esse osteoblasto, então, ele vira um osteocito. Então, os osteocitos, eles vão ser osteoblastos maduros. E tudo que for blasto, dica, significa que é uma célula jovem. Condroblasto, lá no tecido cartilaginoso. É uma célula que, né, que está no cartílago, mas ela vai ser jovem. Depois vem o condrocito.
O condrocito já é uma célula madura, tá bom? E aí vem uma dica para assim, para estudar histologia. É uma coisa muito importante. Vocês têm que saber sempre, independente de qual contenido vocês estão estudando em histologia, é muito importante que vocês saibam, né? O nome da estrutura, o que ela faz e onde ela está. São as quatro, e como ela é também. São as quatro perguntas mais importantes dentro de histologia. Nome da estrutura, como ela é, o que ela faz, onde ela está. Para tudo. Para célula, para epitélio, para fibra, tudo, tudo, tudo. É isso o resumo da histologia, tá bom? E aí a gente tem essa célula aqui também que chama osteoclasto. É uma outra célula que vai estar presente no tecido ósseo e ela vai ter uma característica muito importante, que ela vai ser uma célula que vai ser polinucleada. Ela vai estar localizada principalmente na superfície interna, né? Superfície interna do osso, no lugar que a gente vai chamar de laguna de Hauschip. E ela vai ter uma função super importante, que é fazer a reabsorção óssea. Ou a gente pode falar que essa célula também ela é a célula macrófago, né? Fagocítica, mesma coisa. Ela vai ser o macrófago do tecido ósseo. Beleza? E aí a gente já respondeu a pergunta. A função dos osteoclastos, então. A função é de depósito de matriz óssea, inicia a mineralização mediante a liberação de vesículas matriciais. Não. Esse aqui vai ser o osteoblasto. Mantém a matriz óssea, detecta a tensão mecânica, regula a homeostase de cálcio e fosfato. Não. Essa aqui vai ser o osteocito. A sua origem é a partir de células hematopoéticas e ela é uma célula multinuclear grande. Sim. Aqui. Característica dela. Se origina a partir do osteoblasto, célula mononuclear pequena. Não. Não é uma célula mononuclear pequena. Essa parte aqui está errada. Tudo bem? Seguindo. 3. Com respeito à matriz extracelular do cartílago fibroso. Tá, a gente agora já mudou de conversa. A gente agora já está indo para um outro tecido conjuntivo especializado, que é o tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, a gente tem que saber primeiro, ele é um tecido conjuntivo especializado. Aí agora a gente tem que pensar quais são as funções do tecido cartilaginoso. E aí eu queria que vocês respondessem. Suporte estrutural. Sim, uma. Mas qual? Tem uma que é muito importante. Proteção não seria também? Oi? Proteção não seria também. Proteção também poderia. Suporte, proteção, sim. Tem uma muito importante. Não é tão rígido como o osso. Sim, é uma característica, mas uma função. Ossificação, sostém, sim. O Myron falou, ossificação Amortiguação? também. Amortiguação, proteção, sostém, tudo isso é função, mas tem uma que é muito importante. É essa que o Myron falou, que é a ossificação. A gente vai tentar desenvolver isso um pouco melhor, vai tentar desenvolver essa ideia um pouco melhor. O tecido cartilaginoso, ele vai ter a principal função dele, ele vai fazer uma estruturação. Nossa, minha letra é horrível, né, gente? É porque eu tenho preguiça de escrever. Estruturação para formação óssea. Então, a partir dele, já no período embrionário, né, a gente vai ter a formação dos ossos. Inclusive, tem um tipo de cartílago específico que a gente vai encontrar numa região específica, que é o cartílago hialino, que a gente vai encontrar nos discos epifisários, que ele justamente vai ter essa função. Ele vai lá, ele vai fazer um molde para o osso, né? Ele vai fazer um crescimento ósseo. Então, essa é a principal função dele. Mas todas essas que vocês disseram também tá boa. Sustém, proteção, amortiguação, tudo tá bom.
Uma outra característica do tecido cartilaginoso é que ele é avascular. Mas quem faz a nutrição desse tecido, então? Já que ele é vascular, já que não tem vasos nele. O conjuntivo. Tecido conjuntivo. Qual que é o nome dessa estrutura de tecido conjuntivo? Pericôndrio. Justamente, pericôndrio. É o pericôndrio que faz essa nutrição do cartílago. E o pericôndrio, vocês falaram que ele é formado de tecido conjuntivo. Que tipo de tecido conjuntivo? Já que a gente está Denso e irregular. denso e regular. Mas o laxo também não é tão errado, não. Porque o pericôndrio, ele pode ser dividido em... Opa, coloquei a caneta errada. Ele pode ser dividido em dois. Um pericôndrio fibroso e um pericôndrio celular. Esse pericôndrio fibroso, sim, tecido conjuntivo denso e regular. Na verdade, gente, uma dica. A maioria das coisas que vocês verem fibroso, é porque a histologia é muita associação também. A maioria das coisas que vocês verem que tem um nome de fibroso, costuma ser um tecido conjuntivo denso e regular, tá bom? E o pericôndrio celular, aqui, é tecido conjuntivo laxo, mas isso aqui já está sendo discutido. Se é um tecido conjuntivo laxo mesmo, porque ele tem outros tipos de célula, tem também algumas fibras, mas pra gente, hoje, a gente já pode continuar usando isso daqui, beleza? Pericôndrio fibroso, pericôndrio celular. E o pericôndrio vai estar em todos os cartílagos? Sim ou não? Não. O articular não tem pericôndrio. Qual que não tem? Desculpa? O articular. Uhum. E o cartílago articular, ele é qual tipo de cartílago? Você falou do cartílago articular. Na verdade, o cartílago articular é uma localização de um dos três tipos de cartílago. Então, quando a gente fala de cartílago, quase, Melody, ele é o hialino, cartílago articular, tá bom? Ó, se for superfície articular que vocês estão falando, que justamente não tem pericôndrio. A gente, quando fala de cartílago, a gente vai falar de três cartílagos. O hialino, o cartílago elástico e o cartílago fibroso ou fibrocartílago. Mesma coisa, tá? O cartílago hialino, ele vai ser a maioria do corpo. Ele vai ser formado, né? Então, por condrocitos, insulaguna, tudo bonitinho. O principal tipo de colágeno aqui vai ser colágeno tipo 2, né? Porque a gente está falando, se é um tecido conjuntivo, ele vai ter célula e matriz extracelular. A célula, condrocito. A fibra principal, colágeno, tipo 2. E aí vai ter a substância fundamental, que é aquelas, né? Glicoaminoglucanos, proteína multiadesiva. Isso aí é só a título de saber mesmo, mas não precisa aprofundar tão bem. A gente vai ter o cartílago elástico, que também vai ter condrocitos na sua laguna, mesma história. Mas a fibra principal aqui vai ser a elastina, que vai dar essa característica de elástico, justamente. E aí, no cartílago fibroso, a gente vai ter os condrocitos como células principais, mas também a gente vai ter uma célula que vai ser uma conhecida nossa, fibroblasto, do tecido conjuntivo denso, irregular também. E aí a gente vai ter também como principal colágeno, o colágeno tipo 1, mas a gente vai ter também o colágeno tipo 2. Tudo bem? E aí, quando a gente pega para saber qual que calcifica e qual que tem pericôndrio ou não, a gente vai ver que eles também são diferentes, tá bom? Eu costumo falar o seguinte, isso aqui, quando eu estava estudando histologia, eu fazia meio que por eliminação. Você pensa, o hialino é o mais completo de todos. Então, o hialino, ele sim calcifica, né? Ele sofre calcificação e sim tem pericôndrio, com exceção
de uma localização que é a superfície articular. Aqui realmente não vai ter pericôndrio. E aí, quando a gente pega o cartílago elástico, ele não calcifica, mas ele tem pericôndrio. E o cartílago fibroso vai ser ao contrário do cartílago elástico. Vai ser ao contrário. Então, ele pode se calcificar, sim, calcifica, mas ele não tem pericôndrio. Tudo bem? E aí, agora a gente tem que saber localizações. É igual eu disse para vocês: nome, função, né? O que ele faz e onde ele está. E aí, agora, onde ele está? O hialino vai estar no nariz, vai estar nos brônquios, na tráquea, nos cartílagos costais. Deixa eu ver mais que lugar. Cartílago costal, tráquea, brônquio. Tá bom. O elástico vai estar na epíglotis. Nossa, esse aqui é exemplo clássico, tá? Pavilhão auricular, trompa de Eustáquio e vai. Fibroso, sínfise del pubis. Vou ter que apagar aqui, senão não vai ter espaço. Tenho esse péssimo hábito de não saber gerenciar o espaço. Sínfise del pubis, menisco, lá no joelho, rodilhas, e também nos discos intervertebrales. Tudo bem? Outra dica para a prova: sempre saber 3 localizações de tudo. 3 localizações de cada epitélio, 3 localizações de cada tipo de cartílago, 3 localizações dos tecidos conjuntivo adulto, tá bom? Sempre saber. Beleza. Então, agora, voltando na questão, a gente perguntando do cartílago fibroso, né? Melhor dizendo, da matriz extracelular do cartílago fibroso, e está perguntando como que ela se caracteriza. Fibrilhas de tipo de colágeno tipo 2, fibrilhas de colágeno tipo 2 e monômeros de agrecan. Não é só colágeno tipo 2, porque esse colágeno tipo 2 está principalmente no hialino. Então, aqui vai ser falso. Fibrilhas de colágeno tipo 2, fibras elásticas e monômeros de agrecan. Também não. Fibras elásticas é principalmente no cartílago elástico. Aqui vai ser falso. Fibras de colágeno tipo 1 e 2, monômeros de proteoglucano, agrecan e versicam. Isso aqui, na verdade, eu vou falar para vocês, eu nem sei o que é isso daqui, depois eu vou até pesquisar. Mas sim, colágeno tipo 1 e tipo 2, tá? Então aqui tá certo, vai ser letra C. E fibras elásticas não, porque aqui vai ser no cartílago elástico. Tudo bem? 4. Tiene mais ou menos o mesmo tamanho que os neutrófilos e seu núcleo é normalmente bilobulado. Se associa com reações alérgicas, infestações parasitárias e inflamações crônicas. Ok. Então aqui a gente já está falando de um outro tecido conjuntivo especializado, que agora é o tecido conjuntivo sanguíneo. O tecido conjuntivo sanguíneo, ele é bem diferente também. Porque ele a gente vai falar que, primeiro de tudo, ele é um tecido conjuntivo líquido. É a primeira característica dele. Segundo, ele vai ser formado por células, mas muitas células, e também vai ter uma MEC líquida também, que a gente vai chamar de plasma. A título de conhecimento, esse plasma
ele vai ser constituído principalmente por água e proteínas. As proteínas principais vão ser, nessa ordem, albumina, globulina e fibrinógeno. Sendo que a albumina vai ter uma função, né, de transporte, é uma proteína transportadora por excelência, mas também vai ter uma relação com controle de pressão colorosmótica. Você vê isso no segundo ano. A globulina vai ser dividida entre globulina imune e não imune. Isso aqui também vocês vão ver no segundo ano, que vai fazer parte do nosso sistema de defesa. E aqui, fibrinógeno vai ser uma proteína que vai formar fibrina, que tem característica de coagulação, auxilia na coagulação. Tudo bem? E as células são muitas, mas a gente vai dividir essas células em células granuladas e agranuladas, ou melhor dizendo, agranulocitos, tudo que é cito é célula, e granulocitos. Quando a gente fala de agranulocitos no tecido conjuntivo sanguíneo, a gente só vai falar de duas células, que vão ser os linfocitos e os monocitos. Quando a gente fala de granulocito, desculpa, a gente vai falar de mais células. A gente vai falar de neutrófilo, basófilo e eosinófilo. Aí a doutora ama essa pergunta aqui. A gente tem que saber da característica de cada um, tá bom? Característica, assim, histológica mesmo. O linfocito, né? O linfocito é a principal célula do nosso sistema imune. Ele vai ser dividido em linfocito T, linfocito B, linfocito NK, e cada um vai ter um papel muito importante na imunidade, principalmente adquirida. Ele vai ter característica histológica, aquela que você vai lá ver no microscópio, é o seguinte: ele vai ser uma célula não muito grande, geralmente também do tamanho da hemácia, e ele vai ter um núcleo que ocupa quase todo o seu citoplasma. E ele, como está no grupo do agranulocito, ele não tem grânulo, tá bom? Função dos linfocitos. Ele é a principal célula do sistema imune, principalmente o adquirido, mas aqui nesse caso, a gente vai colocar que ele é o principal para combater infecções virales. Beleza? Isso. O monocito é o seguinte: o monocito, ele é uma célula horrorosa quando você pega para ver. Ele geralmente é uma célula ele é bem maior do que o linfocito. Ele vai ter um núcleo que vai ter um formato de rignon, ou de feijão, ou de poroto. E esse núcleo, geralmente, aqui, ele vai ser um pouco mais azulado, um azul meio pálido. E ele não vai ter grânulo. No sangue, ele não tem função. Não tem função. Mas quando ele migra para o tecido que está daniado, que tem uma inflamação, ou que também recebeu uma lesão, ele vai ser convertido em macrófago daquele tecido. E aí a gente sabe que existem vários tipos de macrófago, né? Aí no tecido nervoso vai ser a microglia, no... Enfim, tem vários macrófagos, né? No tecido próprio conjuntivo em si, ele vai ser chamado de histiocito, e aí vai indo, tá bom? Isso é enquanto função de cada um deles. Os granulocitos já é diferente. Principalmente, esses aqui costumam ser até mais cobrados em prova. O neutrófilo, ele é o principal granulocito, é o que a gente mais vai encontrar no sangue, em maior quantidade, tá bom? Mais de 60%. E também, ele vai ser o principal, né,
de todos esses aqui é um grupo, é o principal, glóbulos blancos, né? Todos esses, tanto granulocito como granulocito, são glóbulos blancos. E o principal que a gente vai encontrar é o neutrófilo, ele é o mais famoso. Característica do neutrófilo. Eu vou tentar fazer um neutrófilo aqui para vocês, eu sou péssimo em desenho. Ó, ele vai ser mais ou menos assim. Um citoplasma, a membrana, né? Citoplasma direitinho. Aí ele vai ter um núcleo que vai ter várias lobulíneos, né? Pode ser de 2 a 5. Vamos fazer aqui com 4, que é o mais que a gente observa. E aí ele tá no grupo do granulocito. Mas por que ele chama neutrófilo? Porque os grânulos dele são neutros, não tem prevalência de cor em relação aos grânulos, igual é no caso do basófilo e do eosinófilo. Então, ele seria o equivalente de 50% de grânulos eosinófilos e 50% de grânulos basófilos. E aí, quando a gente vê no microscópio, nenhuma desses grânulos prevalece. Isso é, assim, não vai pedir um desenho, mas se fosse, seria isso aqui, um neutrófilo, tá bom? Qual que é a função do neutrófilo? Ele vai ser principalmente associado a, do nada uma caneta roxa, infecções bacterianas, ok? E ele dura, geralmente, de 8 a 12 horas. É isso. Basófilo. Vou tentar fazer um desenho do basófilo. O basófilo é uma célula extremamente basófila, por isso que ele tem esse nome. Ele é uma célula um pouco menor do que o neutrófilo. Ele vai ter um núcleo que vai ser bem encoberto. Quase que a gente não consegue ver esse núcleo, porque vai ter muitos grânulos basófilos. Inclusive, o pessoal fala muito que ele parece o brigadeiro. Porque quase que você não vê o núcleo. Ele vai ser bem assim. E ele é super raro de ver em laboratório. Assim, ano passado eu não vi nenhum basófilo e também não vi nenhum dos meus colegas que tenha visto, tá? Ele geralmente corresponde, ele é tão assim raro, que ele corresponde a 0,5% dos glóbulos blancos. E aí, qual que é a função do basófilo? A principal função dele é que ele vai estar envolvido em alergias. Ele só aparece. Por que ele é raro? Porque ele só aparece quando o bicho está pegando, só quando está difícil mesmo a situação do paciente. Vai estar em alergia grave e anafilaxia. Vocês lembram que é quando a doutora deu aula de sangue, né? Tecido sanguíneo? Ela foi lá e mostrou o filme lá do menino que morreu de choque anafilático por causa das abelhas. Então, é justamente o basófilo naquele caso. E aí a gente vai ter o eosinófilo. O eosinófilo, eu acho, ele é a célula mais bonita que tem. Ele vai ter um núcleo bilobulado, 2 lóbulos, ó, 1, 2. E a característica dele é que ele vai ter grânulos que vão tingir de eosina. Bem rosa. Você vai ver ele bem rosa, bem vermelho, tá bom? Ele é mais presente do que os basófilos, né? Mas menos do que os neutrófilos. A função dos eosinófilos vai ser principalmente. Nossa, um rosa do nada aqui. Alergia leve. Basófilo é grave. Eosinófilo, leve. E vai ter uma ação antiparasitária. Tudo bem? Isso que é a função, então, do eosinófilo. E aí, beleza. Agora voltando para a questão. Que nem mais ou menos o mesmo tamanho dos neutrófilos, esse núcleo é normalmente bilobulado. Então, o neutrófilo já não é, porque o neutrófilo vai ter vários lobulíneos, né? Por isso, inclusive, que ele é chamado de polimorfo nuclear. Polimorfo nuclear, tá bom? Se associa com reações alérgicas, infestações parasitárias ou inflamações crônicas, que é uma outra ação que eu esqueci de dizer do eosinófilo, tá bom? Então, essa questão aqui é eosinófilo. Macrófago não, porque ele não tem função no sangue, mas quando chega no tecido ele vira desculpa. Macrófago não, mas ele deriva, né, do monocito, quando o monocito está lá no sangue, né, mas aqui no caso ele vai estar no tecido, aí ele vira macrófago. Linfocito não, porque aqui
infecções virales, vírus, e neutrófilo não, porque é infecções bacterianas. Tudo bem? Dúvida até agora? Porque vocês queriam que eu passasse mais sangue. Alguma dúvida? Seguindo, então. 5. Que estrutura não apresenta pericôndrio? Essa aqui eu queria que vocês respondessem. E aí, o que vocês acham? Essa aqui, para a gente começar a saber. Articular. Uhum. Cartílago articular. Por quê, gente? A gente vai ter que saber aqui, né, para a gente resolver essa questão, primeiro, que tipo de cartílago que é. Então, ó, dica. Ai, nossa, aqui não fala assim meio que nada, né? Isso aqui essa questão aqui, por mais que seja simples, ela evoca que você tenha um conhecimento primeiro de qual tecido conjuntivo especializado está sendo abordado aqui. Dica: se está falando de côndrio, automaticamente você já pode associar a tecido conjuntivo cartilaginoso. De cara, você já pode associar. Então, já exclui adiposo, já exclui tecido ósseo e já exclui o sangue, tá bom? E aí agora, a gente tem que lembrar aqui que é o pericôndio. Então, pericôndio, eu já falei isso aqui agora, é um tecido conjuntivo que vai fazer essa nutrição do cartílago. E aí ele vai ser dividido em duas folhas, né? Uma fibrosa e uma celular. A fibrosa, tecido conjuntivo denso e regular, e a celular, tecido conjuntivo laxo. Porque o cartílago é avascular. Então, quem faz essa vascularização é o pericôndrio. Beleza. E aí, a gente agora tem que lembrar de quais são o cartílago, os tipos de cartílago. Epíglotes é cartílago elástico. Anilhos traquealis é a cartílago hialino. E placas cartilaginosas branquiais também é cartílago hialino. E cartílago articular também é cartílago hialino. E aí, a gente tem que lembrar, qual cartílago, por excelência, que não tem pericôndrio? O fibroso, ou fibrocartílago. Ele não tem pericôndrio, mas aqui já não tem opção de fibroso. Ok. O elástico tem pericôndrio? Sim, tem pericôndrio. O hialino tem pericôndrio? O hialino tem pericôndrio, com exceção do cartílago articular. Vai ser a única região a única localização do cartílago hialino que não vai ter pericôndrio. Tudo bem? Essa aqui é uma decorebinha, essa questão. Com respeito, tem alguém com o microfone aberto. Obrigado. Parece uma televisão. Um jogo de Copa. Queria. Com respeito ao músculo que forma o miocárdio, podemos afirmar. Então, agora a gente vai voltar a dizer, né, sobre um dos 4 tecidos fundamentais. Junto com, a gente tinha falado que os 4 fundamentais é o epitélio. Ô, gente, quando eu coloco T, é tecidos, tá? Só assim para nortear. O tecido conectivo ou conjuntivo. O tecido nervioso e o tecido muscular. Eu particularmente acho esse daqui o mais fácil, mais tranquilo de estudar, tá bom? E aí, vamos falar um pouquinho de tecido muscular. O tecido muscular, né, ele é um dos 4 tecidos fundamentais. Ele vai ter um papel muito importante na estrutura do corpo, né, do organismo. Também movimentos através da contração, né?
E não somente isso. A gente tem uma função também de peristaltismo, porque vai ter um músculo que vai ser o músculo liso, que vai fazer isso, que vai auxiliar no processo de digestão. A gente vai ter uma função super importante, que vai ser, né, o latido cardíaco, o batimento cardíaco, não é mesmo? E aí vai. Muito importante. E aí, como que é o tecido muscular, né? Como ele vai estar dividido? Ele vai estar dividido em três. O tecido muscular, né? Ou músculo esquelético. Esquelético, uma dislexia. Esquelético. O liso, eu vou colocar M liso. Músculo liso e o músculo cardíaco. Beleza? Localizações. O cardíaco é coração. Beleza? Coração. E aí, a fibra de músculo cardíaco ou a célula, né? Fibra muscular ou célula muscular são sinônimos, é a mesma coisa. A fibra de músculo cardíaco ou a célula do músculo cardíaco vai ser chamada de miocito. Cardiomiocito, desculpa. Cardiomiocito. E esses dois aqui, miocito. Lembrando que então tudo que é cito é célula. Beleza? E aí, agora a gente vai saber da característica dessas células, né? A célula do músculo esquelético, como que ela vai ser? Ela vai ter um formato cilíndrico, ela vai ter estriações, por isso que é um tecido, um músculo estriado, e ela vai ter núcleo, mas não um só, vários núcleos, ela é polinuclear, e esses núcleos vão estar na periferia. Então, recapitulando, tecido muscular vai ser dividido entre músculo estriado esquelético, músculo liso, músculo cardíaco. Cada um deles vai ser formado, né, por células. A célula vai ser chamada aqui no músculo estriado esquelético de miocito, aqui no músculo liso, miocito, e aqui no músculo cardíaco, cardiomiocito. Cada célula dessa vai ter uma característica. No esquelético, vai ser célula cilíndrica com estriações, por isso que vai ser um músculo estriado. Eu vou até colocar aqui. E aqui também vai ter estriado. Essa célula, então, vai ser cilíndrica com estriações e muitos núcleos, porém, na periferia. Tudo bem? A célula do músculo liso, ela não vai ter estriações, e é por isso que ele é chamado de liso. Ele vai ter um formato assim, mais ou menos, fusiforme, e ele vai ser uninuclear, vai ter só um núcleo, ok? Nossa, que feio, né? Continua feio. Nuclear. E o estriado, o músculo estriado cardíaco, a célula dele vai ter o formato de pantalão, ou de grega, ou de Y, que vai ser mais ou menos assim. E aí vai ter estriações também, vai ter um núcleo ou dois núcleos, tá bom? E vai ter uma estrutura super importante que faz a comunicação entre essas células, né, desse tipo de músculo cardíaco, que vai ser o que a gente vai chamar de disco intercalar, tá bom? Isso aqui é pergunta de prova. Qual que é o nome da estrutura que comunica as células do músculo estriado cardíaco? Disco intercalar. Tudo bem? Localização. Músculo estriado cardíaco, coração, né? Miocárdio, melhor dizendo. Músculo liso vai estar presente nos órgãos ocos, principalmente do tubo digestivo, tá? E músculo estriado esquelético nos músculos, todos esses que a gente treina na academia, tá bom?
Uma coisa muito importante. O músculo estriado esquelético, ele pode ser dividido também em músculo estriado visceral. Vai ter a mesma característica, a célula vai ser a mesma. Aqui é a mesma daqui. Esse tipo de célula. Célula cilíndrica, com estriações, polinuclear e também na periferia. A diferença é que no músculo estriado visceral, ele vai estar associado a epitélios. Tudo bem? E aí a gente tem como 3 localizações, assim, clássicas. Esôfago, língua, né? E também laringe. Melhor dizendo, corda vocal falsa. Depois das férias vocês vão lembrar de mim com isso daqui. Beleza? E é isso. Aí agora respondendo a questão. Com respeito ao músculo que forma o miocárdio, podemos afirmar: a fibra muscular é multinucleada? Não, nem precisa terminar de ler. O núcleo e as células musculares são centrais? Sim, talvez, né? Células curtas, núcleo central e apresenta estriação? Falso, porque tem estriação. O núcleo das células musculares são periféricas? Falso. Então é B. Beleza? Chegamos ao sistema cardiovascular. O epitélio que recobre os vasos sanguíneos e linfático é. Quando a gente fala de vasos sanguíneos e linfáticos, a gente vai falar de um tipo clássico de epitélio, que é um epitélio simples, plano. Mas aqui, nesse caso, ele vai ter um nome mais bonito, que a gente vai chamar de endotélio. Então, aqui já é a resposta A. Tudo bem? Aí, quando a gente for falar de sistema cardiovascular, a gente fala melhor que como que vai ter, quais vão ser essas capas desses vasos sanguíneos. Eu acho que tem mais questão aqui para baixo disso, senão a gente vai queimar a largada aqui. Beleza? Tudo bem essa questão aqui, gente? Endocárdio não, porque endocárdio é a primeira capa, né? A primeira porção do coração. O mesotélio também é um epitélio simples plano. Mas só que ele vai ser o epitélio de serosas. E quem são essas serosas? Aquelas legais lá da anatomia. Pleura, peritônio, pericárdio. Tá bom? E o pericárdio é mesotélio, que seria esse daqui. Aí esse pericárdio, ele vai ser dividido, igual vocês viram em anatomia, né? Em orra parental e orra visceral. E aí que tá. Essa orra visceral, em histologia, vai ser o que a gente conhece como epicárdio. Mas isso já é assunto para lá para frente. Beleza. Dúvida aqui? Vocês estão muito calados. Vocês estão com medo? O que está acontecendo? Ainda estamos processando a primeira parcial de anatomia, Nossa. que foi hoje. Nossa. A pior coisa que tem é sair de uma prova e já ter que estudar para outra. Não ter nenhum intervalinho, né? É triste. Mas é a vida, como ela é. Beleza. Ô, gente, quando der umas 6h30, eu vou tentar dar uma acelerada aqui, porque é bem grande esse conteúdo aqui. Mas quando for umas 6h30, eu vou fazer uns 15 minutinhos de pausa, rapidinhos, tá? Só pra gente ir no banheiro, beber uma água, dar uma respirada, limpar a lágrima, tá bom? Aí a gente continua. 8. Quando as células epiteliais estão organizadas em uma só camada de células e têm uma forma donde é mais alta que ancha. Que epitélio é esse? Essa foi a primeira questão que a gente falou. Isso aí eu vou deixar vocês responderem, enquanto eu tomo meu mate. Simples cilíndrico. Por que, Júlia? Explica pra gente, por favor. Porque o cilíndrico é mais alto do que antes e Sim. tem camada.
Hã? Porque o cilindro, ele é mais Sim. alto do que antes. E ele tem só uma camada. Simples. Sim, certo. Todo mundo entende essa questão aqui? Se sim, a gente já segue. De fato, se é simples, só tem uma camada, né, de células, e se é cilíndrico, a célula tem prevalência de altura em relação ao ancho, à largura. Então seria células, vou desenhar só assim rapidinho pra gente seguir, tá? Seria mais ou menos assim, ó, esse tipo de epitélio, ó. Sim, beleza? 3 localizações desse tipo de epitélio, pode ser uma questão aqui de prova. Essa parte é decoreba. Vou falar para vocês, ó, vamos fazer o caminho? Quando a gente fala de sistema digestivo, vamos começar de cima para baixo, ó, para ajudar vocês a lembrarem de 3 para a prova: estômago, intestino delgado, intestino grosso. Pronto. Beleza? 3 localizações: estômago, intestino delgado, intestino grosso. Aqui a gente vai ver que ele vai ter umas especializações, né? Vai ser epitélio simples cilíndrico com microvilosidades e células caliciformes. Mas continua sendo um epitélio simples cilíndrico. Tudo bem? 9. O epitélio cuja função principal é barreira e proteção. Essa aqui, gente, você não precisa ser um mestre dos epitélios, mas aqui a gente tem que tentar imaginar. Se a gente fosse numa guerra e se a gente precisasse de uma barreira, a gente ia fazer uma barreira fina ou uma barreira grossa? Uma barreira grossa, possivelmente. Então, se a gente faz uma barreira grossa, a gente não pode ter um epitélio simples, tá? E aí, a gente tem essas respostas aqui. Aqui a gente já começa a ficar mais específico. Um pseudo-estratificado? Não sei. Um de transição? Não sei. Mas aqui nesse caso em específico vai ser um plano estratificado, tá bom? E quer ver um exemplo? Quando a gente fala de um epitélio plano estratificado, por exemplo, com queratina ou queratinizado, a gente vai falar da pele. E a pele não tem a principal função, né? Revestimento e barreira, proteção. Então, tá aí o epitélio dela, plano certificado com queratina. Um outro epitélio, plano certificado, esôfago, porque o esôfago é a região que passa, né? Aqui no caso, sem queratina. Vamos colocar aqui, de exemplo. Esôfago, que é onde a gente deglute, a gente traga, dizendo em espanhol, o bolo alimentício. Então tem que ser o epitélio mais grosso. Também a gente vai ter na vagina, a gente não, vocês, meninas. Então a gente vai ter que ter esse tipo de epitélio, plano certificado, em lugares que tem mais fricção ou exposição a meio externo. Então a gente vai precisar desse epitélio de proteção aqui, tá bom? O de transição é o famoso, aqui é falso, é o famoso urotélio. Urotélio, eu gostava de estudar assim, olha, uro, parece de urina em português, né? E aí eu associava ele a qual os lugares que passa a urina? Vejiga, ureter e uretra prostática no homem e uretra superior na mulher. Beleza? Ok. 10. O principal componente proteico do plasma é. Essa aqui também a gente falou. Qual que é, gente? Albumina. Albumina. Ótimo. Passando. Globulina seria a segunda, fibrinógeno a terceira, hemoglobina não. Hemoglobina seria a que está nos eritrocitos, que aqui, essa que vai ter a função de fazer o transporte, né, de O2 e CO2 para a hematose, que é a troca gasosa, lá no pulmão. 11. O disco intercalar consiste em uniões entre células musculares. Se encontra em que tipo de tecido muscular? Pode responder. Um de cada vez, para não dar confusão.
Cardíaco. Sim, tecido muscular cardíaco. É uma. Vocês vão estudar isso também em fisiologia. É uma das principais características do cardiomiocito, da célula, né, cardíaca, do músculo cardíaco. Tá bom? De que color tem lá a hematoxilina nas estruturas? Qual cor que a hematoxilina vai tingir as estruturas? Azul. Uhum. Naranja no rojo, nesse caso aqui, é vermelho, seria a eosina. E verde também não. É um outro tipo de corante que a gente não utiliza nos nossos laboratórios. Aliamos terrido conectivo mucoide em. Aqui já começou um outro tipo de discussão. Aqui eu vou ter que dar uma explicadinha. Quando a gente fala de tecido conjuntivo, a gente está falando então de um também, né, dos 4 tecidos especializados. O tecido conjuntivo, ele vai ser dividido em embrionário, adulto e também o especializado. Vamos começar de baixo para cima. O especializado é aqueles que eu tinha falado com vocês, né? Tecido conjuntivo ósseo, cartilaginoso, adiposo. Nossa, adiposo, minha letra é muito terrível. E sanguíneo. Beleza, só a título de conhecimento. Já estou apagando. Quando a gente fala de tecido conjuntivo adulto, a gente vai falar de tecido conjuntivo laxo e tecido conjuntivo denso. Vamos falar do tecido conjuntivo laxo. Tecido conjuntivo laxo, ele vai ser um tecido principalmente localizado, ubicação, ao redor de glândulas e abaixo do epitélio. Então, onde tem epitélio, por excelência, tem que ter um tecido conjuntivo laxo embaixo, tá bom? Que a gente também vai chamar de lâmina própria lá na frente. E também ao redor de glândulas. E ele que vai fazer, então, essa função de nutrir esse epitélio, que é avascular. O tecido conjuntivo laxo, que está dentro da classificação de tecido conjuntivo adulto, ele vai ter como característica questão de prova. Vai ter muitas células, pouca fibra e também muita substância fundamental. É porque tem muita substância fundamental e pouca fibra. E muitas células. Tá? Mas isso aqui eu tô meio que. Talvez eu possa estar esquecendo, ou fazendo confusão. Depois alguém pode confirmar para mim ou eu mesmo confirmo, tá bom? Tecido conjuntivo denso, ele vai ser subdividido em regular. Eu vou ter que apagar isso daqui de cima. O tecido conjuntivo denso, ele vai ser dividido entre regular e esse tecido conjuntivo denso. Por que que ele é denso? Porque ele tem muita fibra. Então, aqui vai ter poucas células, pouca substância fundamental e muita fibra. Principalmente fibra de colágeno, famoso colágeno, tá? E o regular, por que que ele é regular? Porque as fibras dele vão estar ordenadas, tá? Tecido conjuntivo denso regular ou ordenado mesmo. E a célula, né, principal vai ser o fibroblasto, mas tem outras células também. E a fibra também principal é de colágeno, principalmente colágeno tipo 1, que é o mais abundante. E vai ser um tecido conjuntivo bem organizado. Então, ele seria mais ou menos assim. E as fibras assim. E as células aqui. Poucas células, muitas fibras, mas fibras organizadas. 3 localizações clássicas, tem que saber na ponta da língua. Tendones, aponeuroses e ligamentos. E, inclusive, tem uma questão aqui, que eu já estou dando spoiler, que nesse caso, aqui do tecido conjuntivo denso regular, o fibroblasto vai ter o nome de tendinocito.
fibrocitos, que seria fibroblasto de tendão, tá? E aí, agora a gente vai falar do tecido conjuntivo denso e irregular. Ele é a mesma história do tecido conjuntivo denso e irregular. Vai ser poucas células, tendão, aponeurose e ligamentos, Marina, que vai ser as 3 localizações do tecido conjuntivo denso e irregular. Regular, de nada. Ó, poucas células, pouca substância fundamental e muitas fibras. Aí aqui nesse caso, que vai ser aquelas fibras também de colágeno, né? Mas a gente vai achar fibras de elastina e fibras reticulares. E aí uma perguntinha de prova. Na verdade, fibras elásticas, tá? Aqui. Fibras elásticas que vai ser feita de elastina. A fibra reticular, ela vai ser formada por colágeno tipo 3. Essa aqui, fibra de colágeno, principalmente de colágeno tipo 1. Quando fala só colágeno, a maioria das vezes é colágeno tipo 1. E a fibra elástica de elastina. Tudo bem? Isso aqui vocês têm que saber, tá? Eu acho que é talvez uma questão assim, que ela pode pedir para vocês fazerem uma tábua comparativa. Ah, é, e da pergunta em si, né? E aí a gente vai ter o tecido conjuntivo embrionário, que é o último que a gente vai falar, dos 3 tecidos conjuntivos. Então a gente falou de tecido conjuntivo especializado, tecido conjuntivo adulto e agora o tecido conjuntivo embrionário. O tecido conjuntivo embrionário, ele vai ser dividido em mesenquemático ou mesenquimatoso e também tecido conjuntivo mucoso ou mucoide. O mesenquemático, vocês têm que saber que é o principal tecido do embrião. Esse aqui é o tecido conjuntivo que, quando a gente está lá no período embrionário, com base nesse tecido aqui, que vai formar a maioria das estruturas de todos os tecidos conjuntivos adultos. Então, o tecido conjuntivo adulto seria uma evolução do tecido conjuntivo mesenquemático, tá bom? Ele que forma não somente os adultos, mas assim, não somente o tecido conjuntivo adulto, mas a maioria das células. A gente vê aqui, por exemplo, sempre a gente estuda de célula madre, célula isso, é aqui, mesenquemático. E o tecido conjuntivo mucoso vai ser o que a gente vai encontrar no cordão umbilical. Seta minha caneta. Umbilical. E esse cordão umbilical, ele vai ser um formato assim, parece um bichinho gritando. E aí, aqui vai ser uma vena umbilical e 2 artérias umbilical. E aqui do lado, nisso aqui, essa estrutura ao redor desses vasos, a gente vai chamar de gelatina de Wharton. Tudo bem? Então, beleza. Achamos um tecido conjuntivo mucoide em gelatina de Wharton. É isso. 14. Observa uma lâmina histológica e visualizas epitélio estratificado cujas células do estrato mais superficial são de formas ovaladas. Decimos que é um tipo de... Essa que eu vou responder essa. Essa aí eu já falei também. Epitelio de transición. Isto. Também chamado de urotélio. Urotelio. 3 localizações. Uretra, bexiga e uretra. Uhum. Tá bom. Ótimo. 15. Com respeito aos fibroblastos, principal célula do tecido conjuntivo. Vamos lá. É uma célula alargada em ocasião com núcleo visível? Talvez. É uma célula móvel? Não, já errou. Aqui já, assim, é outra dica. Não precisa, quando você vê uma questão que já o início tá horrível, não precisa nem terminar de ler, já ganha tempo, já passa. É uma célula firra do tecido conjuntivo? Sim.
A função é fagocitose? Não, porque a função de fagocitose vai ser o macrófago. E neste caso aqui, o macrófago vai ser chamado de histiocitos. Tá bom? É uma célula firra do tecido conjuntivo, se conhece como histiocito? Não, porque o histiocito é justamente o macrófago, tá? Então, essa aqui, letra A, é uma célula alargada, ela é mais ou menos, ela tem um formato assim, ó. Ela é bem feia, bem alargadinha, aplanada e um núcleo visível, assim, muitas vezes a gente nem vê. Quando a gente vê, assim, uma fibra, por exemplo, nossa, minha caneta tá falhando, tem que trocar a ponta. A gente vai ver que ela vai estar, tipo assim, olha, aqui assim no meio, sabe? Bem ruim de ver mesmo. E ela costuma ser bem roxa. São células multinucleadas, que a função é reabsorção óssea. A gente já falou. Condrocito, não, porque aqui já, ó, a gente está falando de óssea, não está falando de cartílago. Então, de cara aqui, errado. Osteoblasto, não. Osteoblasto, não. O osteoblasto é justamente o contrário do osteoclasto. Enquanto o osteoclasto destrói essa matriz, essa celular, né? Ele faz a reabsorção óssea. O osteoblasto, ele vai produzir o AMEC. Então, nesse caso aqui, é osteoclasto. E também o osteoblasto, ele não vai ser multinuclear, ele vai ser uninuclear. Ele vai ser mais ou menos assim. Célula cúbica uninuclear. Quais são as células capazes de diferenciar-se em macrófago? A gente falou disso também. Linfocito? Não. Linfocito é uma célula do sangue ou também do tecido conjuntivo que vai ser móvel e ela vai ter função de fazer o combate em infecção viral. Trombocito, famosa plaqueta. A plaqueta, na verdade, não é nem célula, ela é um fragmento, isso aqui também é pergunta de prova, citoplasmático del megacariocito. E eosinófilo não, também é uma célula, é uma célula do tecido uma célula móvel do tecido conjuntivo. Ela também faz parte dos glóbulos blancos, né? Da mesma forma como o monocito e o linfocito também faz. E ela vai estar associada à alergia leve e ação antiparasitária. Então, aqui a gente vai falar o monocito. No sangue não tem função, mas quando ele chega lá no tecido, através, né, que vocês vão ver isso ano que vem, aí faz P10, através do vaso sanguíneo, chega no tecido, ele vira o macrófago. Aí ele já chega para fagocitose, né? Função do macrófago, então, fagocitose. Beleza. Certo? 18. Selecione la asseveración correcta para los canalículos ósseos. Canalículos ósseos são estruturas que a gente vai achar dentro de uma outra estrutura. Como que é o nome da outra estrutura que a gente acha? O canalículo, então. Osteona. Osteona, ou também chamada de... Sistema de Harvard. Muito bem, sistema de Harvard ou osteona. Porque ela pode perguntar dos dois. Ela pode usar os dois nomes na prova. Então, vamos fazer uma osteona? Quando a gente pensa, então, em osteona, a gente vai pensar numa estrutura... Vai desligar na cara de vocês. Uma estrutura do osso compacto e ela vai ter algumas características bem legais. Seria mais ou menos assim, vocês vão entender no final. A gente vai ter, então, né? A gente já tinha falado que a osteona é uma estrutura do tecido do osso compacto. O osso compacto é uma classificação dos ossos, né? E os ossos é tecido conjuntivo especializado, um dos 4. E aí, como que está conformado essa osteona? Primeiro, a osteona é a unidade
estrutural e funcional del hueso compacto. Então, ela que dá estrutura e funcionamento. O osso, tanto o osso que no caso é dividido em compacto, o osso compacto e o osso esponjoso ou trabecular, tem como característica, além, né, da principal célula, ser o osteocito, e além de ter uma matriz extracelular, tem como característica também que é um tecido extremamente vascular, extremamente vascularizado, tá bom? E aí, vamos lá conversar sobre as estruturas da osteona. A gente vai ter, primeiro, em azul aqui, a gente vai ter os osteocitos em sua laguna. É o lugar em que os osteocitos vão estar presos, tudo bem? Esse osteocito ele vai estar em cima de uma linha, melhor dizendo, uma laminilha, e a gente vai chamar de laminilha óssea concêntrica, porque ela faz como se fosse um formato de C mesmo, sabe? Assim. E aí, esses osteocitos, eles estão presos na sua laguna. Mas como que eles vão fazer a nutrição? Eles vão projetar, vou tentar fazer em rosa. Eles vão projetar, né, vão fazer projeções assim, que eles vão fazer uma comunicação entre si e também a essa estrutura em vermelho aqui. E aí a gente vai falar o nome dessa estrutura. Essa em rosa aqui a gente vai chamar de canalículos. Esses canalículos, eles vão ser canais, né, canais pequenos, onde justamente os osteocitos vão colocar as suas prolongações, né, prolongações celulares, prolongações citoplasmáticas, para fazer essa comunicação entre um osteocito e outro e garantir a nutrição. Eles se comunicam e se nutrem através desses canalículos, tá bom? E aqui em vermelho, a gente vai ter o conducto de Harvest, onde aqui dentro vai ter o PVN, paquete vasculo nervoso. Pronto, só isso. Isso é osteona. Ok? Agora, sabendo disso, então, e apagando aqui para ficar mais aceitável esse arquivo, vamos falar sobre os canalículos. Então, tá. Ele contém as prolongações de osteocito e nutriente, talvez. Contém capilar linfático, não. Comunica entre si a los conductos de Harvest, não. Por quê? Quem comunica entre si, quem faz essa comunicação entre os conductos de Harvest vai ser um outro conducto, que a gente vai chamar de conducto de Volkmann. Contém prolongações de osteoclasto e metabolitos. Não, osteoclasto não. Osteoclasto, ele vai estar na laguna de Rauschip, né? Ele vai ser uma célula grande, muito feia, e vai estar cheia de núcleo, que tem a função de reabsorção óssea. Então, aqui nesse caso, vai ser a letra A. Seria assim, mais ou menos, olha, isso aqui seria vamos pensar que isso aqui seria um canalículo. E aqui outro canalículo. E aí aqui no meio, seria o osteocito, e aqui ele vai mandar as prolongações dele, dentro dos canalículos. E vai fazer isso comunicando a outro osteocito que vai estar aqui, que também vai mandar aqui. Beleza? É bem tranquilo essa parte. O cartílago elástico encontramos em maior quantidade. Fibras reticulares? Não. Isso aqui a gente já havia até falado dessa questão aqui também. Fibras reticulares? Não. Fibras reticulares é cartílago tipo 3. Fibras de colágeno? Não. É cartílago tipo 1. Encontramos em maior quantidade. Aqui, na verdade, assim, cabe. Essa questão seria uma questão que eu levaria um recurso, né? Por quê? Se a gente parar para pensar, essa aqui tá certa e essa aqui também tá certa. Não pergunta assim, tipo de fibra. Se perguntasse tipo de fibra, aí a gente de cara marcava fibra elástica.
Mas a fibra elástica, de fato, ela é feita por essa elastina, tá bom? Mas vamos marcar a fibra elástica. Tudo bem? Essas sinapses ocorrem entre os axônios e a soma neuronal. Esse aqui o nome já fala, né? Se é entre axônios e soma neuronal, só pode ser axossomática. E aí a gente vai falar então desses 3 tipos de comunicação entre neuronas. O sistema nervoso central é um tema bem... O tecido nervoso, na verdade, é um tema um pouquinho chatinho, mas não é muito difícil de entender. Axônios, na verdade, é uma das 3 estruturas, né? Na verdade, são mais estruturas, mas vamos falar uma das 3 mais principais das neuronas. A neurona é a principal célula do tecido nervoso. E aí, vamos desenhar uma neurona. Nesse caso aqui, uma neurona multipolar. Ok. Deixa eu desenhar outro negocinho aqui que eu quero falar para vocês. Então, isso aqui é uma neurona. A neurona é a principal célula do tecido nervoso. Função da neurona. Respondam, por favor. Qual que é a principal função de uma neurona? Emitir impulsos nervosos. Sim. E como que a gente resume isso, Fernanda? Em uma palavra. Uma. Sinapse. Sinapses, justamente. Então, função, sinapse. Neurona é a principal célula, né, do tecido nervoso. Ela tem função estrutural e funcional, tá bom? Esse tecido nervoso a gente vai ver que as células dele é dividida entre neurona, justamente, e células da glia, ou células da neuroglia, ou células de sostém, ou células de suporte, tudo é a mesma coisa. Enfim, a neurona, a gente vai ter 3 tipos de neurona, né? Multipolar, que é a mais abundante, unipolar e bipolar. Ok? Essa aqui é a mais abundante. E aí, lá para baixo tem uma questão que fala disso. E aí depois a gente pode... não vou dar muito spoiler, não, senão vai ficar muito longo. E aí a gente tem umas estruturas aqui nessa neurona. Agora vocês vão responder. Essa daqui, como que chama, essa estrutura aqui? Se vocês entenderem o desenho. Dendritas. Sim. Essa daqui, Soma. soma ou Corpo. corpo. Isso. Essa daqui, do meio, É o núcleo. e essa aqui em azul. Corpúsculo de Nísel. Corpúsculo de Nísel. Nossa, meu Deus. Nísel. O que vai ser esse corpúsculo de Nísel? Vai ser ribossomos. Retículo endoplasmático rugoso. Tá bom? Ok. Continuando. Isso daqui em comprido, o que é isso? Axon. E isso daqui? É a vaina de melina. E o espaço entre a vaina de mielina, onde de fato acontece o estímulo saltatório. Como que é o nome desse espacinho aqui? Isso é questão de prova. Bem importante esse espaço, na verdade. É porque o impulso não acontece aqui. A vaina de mielina é justamente isso. É um isolante elétrico e um acelerador de sinapse. A sinapse em si vai acontecer nesse espaço aqui, entre a vaina de mielina, que a gente vai chamar de nódulo de Ranvier. Tá bom? E aqui no final a gente vai ter terminações de axônios. Então vem um impulso, passa aqui da dendrita, no caso, vai ser interpretado aqui na soma, no corpo, e vai seguir fazendo
saltos entre os nódulos de Ranvier e vai sair aqui nas terminações do axônio, tá? E aí, a neurona, ela pode comunicar essa neurona aqui, essa parte aqui, na verdade, desculpa, essa estrutura, terminações dos axônios, ela vai comunicar com... Ela tem 3 formas de comunicar com a neurona pós-sináptica, tá bom? E como que vai ser feita essa comunicação? Pode ser de um axônio com outro axônio. Vou desenhar uma neurona aqui, imagina. Aí pode ser aqui, e aí a gente vai chamar de axo-axônica. Pode ser de uma neurona, de um axônio, desculpa, com dendritos de uma neurona, e aí a gente vai aqui, ó, no caso, seria aqui, ó, terminação de axônio com dendritos de outra neurona. E aí a gente chamaria de axodendríticas, ou pode ser também de neurona de axônios, desculpa, terminação de axônio com soma neuronal, que é justamente a questão aqui, axossomática. Tudo bem? Dúvidas aqui? Gente, se tiver dúvidas, vocês podem perguntar. Vamos terminar só essa página aqui, fazer um descansinho rapidinho, 15 minutos, pode ser? Sim. Os produtos da glândula, ou a coisa que vocês mais amam. O produto da secreção chega na superfície da célula em vesículas limitadas por membranas. Tá. Aqui a gente está falando, então, de mecanismo de secreção. Quando a gente fala de mecanismo de secreção, a gente tem 3 mecanismos. Um vai ser, vamos começar aqui, merócrina, apócrina e holócrina. Opa, canetinha, holócrina. Tudo bem? Merócrina. Vamos começar assim. Imagina aqui a célula toda bonitinha, toda legal. E aí ela tá mandando a substância dela. Ela tem que tirar essa substância de dentro dela, produzir uma substância e quer mandar isso para algum lugar. E aí tem 3 formas que ela pode mandar. A primeira é a merócrina. Como que ela vai fazer a merócrina? A merócrina seria o melhor estilo da célula mandar essa substância. Por quê? Ela só manda a substância através de vesículas e nada acontece com ela. Ela tá de boa. Ela não perdeu nem pedaço, nem morreu. Então aqui só manda a substância. Tá bom? Vamos colocar assim, sofrer danos, para vocês entenderem melhor. A apócrina, ela vai mandar a substância também, mas só que ela vai mandar com um pedacinho de citoplasma. Então seria assim, que toda vez que ela mandasse a substância dela, ela perderia um pedaço dela própria, tá bom? Então é com um pedaço de citoplasma. E a holócrina, toda vez que ela manda a substância dela, ela vai lá e morre. Então aqui, através de morte celular, a gente tem um nome bonito, que é apoptose. Então, toda vez que ela secreta a substância dela, né, a gente vai falar que ela sofreu uma morte celular programada. E aí, um exemplo clássico aqui de uma glândula que tem um mecanismo holócrino, um mecanismo de secreção holócrina seria a glândula sebácea, ok? Então, voltando na questão, os produtos da secreção chegam à superfície da célula em vesículas limitadas por membrana. Aqui, no caso, seria a merócrina. Tá bom? É correto a respeito da fibra muscular esquelética. A gente já fez essa questão. Tem como citar a localização delas? Não vai ser tão cobrado agora não, Jonathan, porque vocês vão estudar deixa eu ver, sistema tegumentário mais para o final do ano, e vocês vai desenvolver isso aqui melhor. Mas assim, um exemplo. A apócrina seria glândula sudorípara, acho que glândula mamária também, mas eu tenho que confirmar. E a holócrina,
Um caso assim, clássico é a sebácea. A meirócrina, agora não me vem um exemplo na cabeça, mas depois eu posso pesquisar e mandar para vocês, tá bom? 22. É correto a respeito da fibra muscular esquelética. Então, quando a gente fala de fibra muscular, eu falei para vocês que é a mesma coisa de dizer da célula muscular. Salivar seria apócrina. Ô, Júlia, eu vou ter que conferir para você. É porque isso aqui, gente, de fato, não era muito cobrado. Pode ser, assim, aí agora meu medo é sair uma questão segunda-feira e vocês me xingarem de tudo quanto é nome. Mas só que eu vou dar uma pesquisada e mando para vocês. Mas, assim, o mais clássico aqui, que é a perguntinha que sempre eles fazem, é em relação à holócrina. Um exemplo, né? Aí o clássico seria a sebácea, tá bom? 22. É correto a respeito da fibra muscular esquelética, é a mesma coisa que célula muscular, né? Fibra muscular. E aí a gente tem que pensar nas características da célula muscular no tecido muscular estriado esquelético. E aí eu vou deixar vocês responderem essa daqui. O que vocês acham que passa aqui? O núcleo central? Apresenta as estriações transversais. Sim, muito bem. E por que não é as outras? Porque o núcleo é periférico, ele tem várias células e é rodeado pelo. Eu não lembro se é endomísio. Endomício, foi bem. Certo, a gente já falou do músculo em si, da célula muscular, mas aí agora a gente vai falar um pouquinho rapidinho do tecido conjuntivo que acompanha esse músculo. Ele não está ali sozinho, né? Embora seja um tecido bem vascularizado, também tem um tecido conjuntivo ao redor dele. E aí, esse tecido conjuntivo, ele vai ser dividido em 3 nomes, de acordo com as suas características e o que ele rodeia. Então, a gente vai ter o tecido conjuntivo que, vou colocar acompanha o músculo, a fibra muscular, melhor dizendo. A gente vai ter o endomício, o perimício e o epimício. Primeiro, você tem que saber que tipo de tecido conjuntivo é cada um deles. Aí tem uma dica também. Quando vocês forem estudar as outras coisas, assim, que tem peri, epi, endo, não sei se vocês já repararam, mas a maioria deles é como se fosse, assim, a mesma composição. Por exemplo, a maioria, não posso falar todos, mas a maioria que começa com endo vai ser tecido conjuntivo laxo. E os peri e epi vai ser tecido conjuntivo denso e regular. Ok? É isso. E aí agora, como que eles estão divididos em relação à localização? O endomício, ele vai rodear uma fibra muscular. Ele vai rodear só uma célula, tá bom? O perimício, ele vai rodear um fascículo muscular. Enquanto que o epimício vai rodear todo o músculo. Ok? Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Eu tinha aula, inclusive, da doutora. Hum, 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 hum. Aqui já dá para ver. Vamos pensar aqui. Por exemplo, isso aqui é uma fibra muscular. Aqui seria esse branquinho aqui, tá vendo? Ao redor de cada fibra aqui muscular. Esse branco aqui seria endomício. Aí, esse fascículo aqui, ó, aqui de novo, seria o perimício. E o músculo todo, epimício. Beleza? Mas vai ter um exemplo melhor aqui. É a mesma coisa. Aqui, de novo. Epimício, desculpa, endomício, perimício e epimício. Endomício, tecido conjuntivo laxo,
perimício, tecido conjuntivo denso e irregular, e epimício também, tecido conjuntivo denso e irregular. Ok? Vamos fazer uma pausa? Pode ser? Ô, gente, eu não sei se a gente vai conseguir terminar isso aqui hoje. Eu vou tentar. Vamos fazer uma pausa assim de 15 minutos. Eu tô pensando da gente ir no máximo até umas 8h30. O que vocês acham? E aí, o que a gente não terminar, eu vou deixar em cargo de vocês tentarem fazer, e aí vamos usar o grupo. Caso. É porque a gente já abordou bastante tema. E aí, caso vocês tenham dúvidas, aí eu vou ficando à disposição para responder para vocês, tá? Hoje, amanhã, ok? Porque eu acho que é bem grande isso daqui. Eu tô tentando fazer um apanhado geral, que aí já vai pegando pontos mais importantes, tá bom? Então, beleza. Agora são 6h35, a gente volta 10 para 7, fazendo essa conta, tá bom? Beleza. Aguardo vocês.